Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, enfim, uma boa notícia. Família Menin já cogita colocar mais dinheiro na SAF do clube para que o Atlético possa sair da enorme crise financeira, 2 bilhões e 300 milhões de dívida, segundo o clube que mais deve no Brasil, além de uma série de problemas com o fluxo de caixa. Nesse momento, direitos de imagem, premiação, luvas e comissões estão em atraso. O Atlético busca desde o ano passado o aporte de 700 milhões de reais. E fez consultas a várias pessoas, investidores, não conseguiu essa grana. Diante desse cenário e precisando muito do dinheiro, Rafael e Rubens Menin, que são os principais acionistas do Galo, já começaram a estudar como vão sacar uma grana importante do patrimônio deles. Só para lembrar que o Rubens Menin tem hoje uma fortuna estimada em mais ou menos 9 bilhões de reais. Mas não dá para imaginar que mesmo alguém com tanto dinheiro tenha 500, 600 milhões de reais na poupança, que você saca, manda o TED e automaticamente esse dinheiro já é transferido. A dupla, o Rafael e o Rubens Menin, estão estudando de onde eles podem retirar investimentos para que esse dinheiro possa ser aportado no Galo. Importante lembrar que ainda não há um valor definido. Informação que foi divulgada ao longo da sexta-feira pelo Guilherme Frossá. Só para completar, importante lembrar que com esse aporte o Atlético entende ser capaz de pagar suas dívidas mais emergenciais com bancos, dívidas bancárias próximas de 1 bilhão. Dessa maneira o Galo vai se sentir bem mais confortável e vai gastar muito menos, por exemplo, com os juros da própria dívida. Bora mudar de assunto para falar sobre o Flamengo. Michael pode ser o próximo a deixar o rubro-negro. Gerson já teve seu nome rescindido no boletim informativo diário da CBF, virou jogador do Zenit ao custo de 25 milhões de euros. E a negociação entre Flamengo e Alduail pelo atacante Michael está bastante avançada. O Alduail monitora a situação do Michael há pelo menos uma semana, há pelo menos um mês. Tratativas vinham acontecendo, mas o Flamengo pediu para que a conversa fosse finalizada depois da Copa do Mundo de Clubes. Com a eliminação para o Bayern de Munique, o Flamengo se sentiu mais confortável para retomar as conversas. O Michael, a grande verdade é que não conseguiu entregar aquilo que se imaginava. 1,5 milhão de reais por mês de salário. E alguém que tem entregue bem pouco. Na atual temporada, por exemplo, 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Na Copa do Mundo de Clubes nem entrou no jogo contra o Bayern de Munique e diante do Chelsea esteve em campo apenas no último minuto de jogo. Diante disso, o próprio Michael estaria disposto a sair do Flamengo e a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Só para completar sobre o Fla, mais uma notícia importante: Vitor Hugo é novo jogador do Famalicão de Portugal e vai em definitivo. O Flamengo não recebe absolutamente nada com esse negócio, fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. E aqui vem uma observação importante. O Vitor Hugo, 2 temporadas atrás, teve uma proposta do Wolverhampton de 20 milhões de euros. Esse valor equivalia à época a 107 milhões de reais e o Flamengo entendeu por bem ficar com o Vitor Hugo. O tempo passou, ele deixou de ser aproveitado dentro do clube, passou a ser emprestado, esteve recentemente no Göztepe da Turquia e sai do Fla sem render qualquer centavo. Nicola Galo vai contratar o colombiano Marcelo. Nesse primeiro momento, o Galo quer acertar as dívidas com o elenco, até para não causar um desgaste com os jogadores. Pode estar trazendo o jogador, mas não tem uma série de pendências com o elenco. Então isso os caras estão tentando evitar, tá bom? Carlos Vinícius, Juan Portillo e Rafael Tolói no Galo. Alguma notícia? Cara, outro dia eu mandei mensagem para o empresário do Carlos Vinícius e ele jurou que ninguém do Atlético havia o procurado, tá? Quer ver, ó? Deixa eu até mandar mais uma mensagem para ele. Flávio Ribeiro. Flávio, boa noite. Passando para saber se temos alguma novidade sobre o Carlos Vinícius. Que mais? Espera aí. Que mais? O Adriano Rubens quer saber sobre o Fausto Vera. Existe uma esperança grande de que ele seja negociado. Nessa janela, o River Plate é um dos interessados. Leonardo Muratti, alguma novidade de acertos de pagamentos de salários no Galo? Os salários as comissões a empresários continuam atrasadas. Tem empresário que está 6 meses sem receber, tá? O Atlético estava tentando resolver as questões dos direitos de imagem e no momento seguinte das premiações. Houve discussão entre Ricardo Guimarães e Menins por causa da SAF. Ele iria fazer um aporte, alguma notícia de reforço? Leonardo, confesso que não sei dessa treta. O que circulou de notícia sobre aporte é que o Kadar
que é um atleticano, que chegou a investir até no Santa, Márcio Kadar, ele estava disposto a colocar 250 milhões de reais no Atlético em 2023. Eu consultei um dos acionistas do Galo que negou essa informação. Falou que ele vai ter que provar. Nicola, o Galo está destruindo aos poucos o sub-15 na cachaça, sub-17 mal e o sub-20 quase caindo. Futebol feminino na Série B, o time profissional com salários atrasados, o Atlético está acabando, lamentável. O Cristiano faz uma análise mais abrangente e bem preocupante, né? O sub-20 do Atlético está correndo enorme risco de rebaixamento. Tinha um jogo contra o Cuiabá, primeiro time fora da zona, para vencer em casa e só empatou em 0-0. E diante desse cenário começa a ficar bastante real a chance de fato, o Atlético cair no sub-20. Boa observação, boa. Você tem razão. Bom, você que traçou um quadro bastante triste e real. A imprensa argentina revelou interesse em 2 atletas de lá. Confesso que ainda não consegui chegar a uma conclusão se tem alguém mais perto de ser contratado. Tá? Mas os 2 nomes em questão são, o primeiro deles, Juan Portilla. Ele é um volante colombiano de 26 anos de idade, pertence ao Talleres. O Galo já fez 2 propostas. A última delas, a maior, de compra de 50% dos direitos econômicos. O Talleres quer mais dinheiro, até porque havia investido $2 milhões quando da compra desse atleta em 2024 do América de Cali. Segundo o reforço pretendido também, de acordo com a imprensa argentina, Tomás Molina, ambos primeiros volantes, tá? Molina pertence ao Argentino Júnior e por ser 4 anos mais velho é um pouco mais barato. Ainda não há oferta oficial ao Argentino Júnior, uma perspectiva de oferta para essa semana, tá? Deixa eu só contar mais uma do Galo. Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo são jogadores de um pouco mais de destaque dentro do elenco do Atlético, cujos contratos se encerram em dezembro, ou seja, são jogadores que já podem assinar aquele famoso pré-contrato. O Atlético Mineiro é mais um a rejeitar a proposta do Shabab Al-Ahly, time dos Emirados Árabes, que tentou vários zagueiros no futebol brasileiro, também fez uma investida no centroavante João Marcelo, proposta de R$11 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Galo decidiu rejeitar a oferta, mesmo levando em consideração que havia gasto apenas R$3 milhões para comprá-lo do Guarani. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos no futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio-campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes. Algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, para repercutir uma informação que bombou entre torcedores do Galo. Que história é essa de que Márcio Kadar, ex-conselheiro do Atlético, empresário do ramo financeiro e alguém com bastante capacidade, teria tentado aportar 250 milhões de reais no clube? Foi o próprio Márcio Kadar quem fez essa revelação nas redes sociais. Ele foi cobrado por torcedores do Galo do porquê não ajudar, especialmente no momento em que o Atlético busca 700 milhões de reais. O Márcio afirma que em 2023 fez contato com Bruno Musi e sugeriu esse aporte de 250 milhões, mas nem sequer teve resposta do CEO do clube. Antes de gravar esse vídeo, fui confrontar a notícia com um dos acionistas do Galo. É verdade? Ele de fato tentou colocar esse dinheiro, abre aspas, para essa minha fonte, que é uma das acionistas do Atlético, ele vai ter que provar, fecha aspas, ou seja, o Atlético desmente a informação do Márcio Kadar e a busca por investidores segue de maneira urgente, até porque o Atlético tem atrasado premiações, direitos de imagem, luvas e também comissões. Há uma enorme dificuldade com o fluxo de caixa e também com dívidas bancárias.
Isso aí, massa atleticana, a família Menin aí cogitando já investir, né, o aporte aí no Galo, coisas que eles estavam atrás de um investidor para fazer isso, mas agora já cogita eles mesmos fazer esse investimento para poder salvar o Galo, né, que está com as finanças complicadas. E aí o Michael deve deixar o Flamengo. Será que teria aí um espaço para chegar no Galo? Mesmo o Galo aí com uma situação financeira ruim, acredito que seria uma negociação muito difícil, ainda mais tratando dele sair do Flamengo para vir para o Galo. Acho complicada aí essa situação, mas o que você pensa sobre isso? Deixa aí no espaço para comentário a sua opinião.